Sejam bem-vindos a mais um episódio do Buzzword Banking Industry. Antes de começar este episódio, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas as pessoas que têm apoiado o Buzzword, que ouvem, que vêm, que subscrevem, que fazem comentários. Muito obrigada. Este podcast, felizmente, tem vindo a crescer paulatinamente e tudo se deve a vocês. Muito obrigada por apoiarem este projeto. Há um outro ponto que eu gostaria também de falar. Tenho recebido algumas mensagens de pessoas que gostariam que fizéssemos um live. Eu penso que isso vai acontecer. Em princípio, depois do 10º episódio, provavelmente é algo que pode acontecer, mas já agora comentem, digam-se de vossa justiça como é que pretendiam ver o live. Convidei o António Fellner, que é o diretor executivo do Banco Haitong. Muito bem-vindo, António. Muito gosto. Muito obrigado por ter aceito o convite e muito obrigado por nos receber em sua casa. Muito obrigada. E o António apresenta-se desta forma. Nascido em Lisboa, criado entre o Estoril e Cascais, salesiano, pai de 4 filhos, casado com a melhor mulher do mundo, positivo, bem disposto, espontâneo, impulsivo e muito, mas muito persistente. Gosta de aventura, gosta de viajar e de desafios impossíveis. Joga ténis, pádel e golfe. É licenciado em gestão de empresas. Tem 25 anos de banca de investimento e atualmente é o responsável pela área de derivados com grandes empresas no Banco Haitong. Iniciou a carreira bancária num estágio de verão em Nova Iorque, em Wall Street, que vamos falar em 97. Depois ingressou no BCP em 98, com 21 anos, onde trabalhou durante 9 anos. Depois esteve no BES Investimento, em 2007, que depois foi comprado pelo Haitong, onde está neste momento. Bem-vindo mais uma vez, António. Muito obrigada. O nosso podcast, o Buzzword, nós tentamos descodificar, mas antes de descodificar, também gostamos de saber quem é a pessoa, porque hoje temos um tema muito importante e que com uma série de buzzwords que o António fará o favor de nos ajudar. Mas quem é o António fora do banco? Eu sei que gosta de golfe, de paddle, de ténis. Acho que sou uma pessoa normalíssima. Como disse, tenho 4 filhos que me dão imenso trabalho, que me ocupam a maior parte do tempo. E quando tenho umas abertas, consigo fazer o meu desporto, consigo fazer os meus passeios. Sou apaixonado por motas e carros e tento unir esse tempo que tenho disponível para estar com os meus amigos. Tanto a jogar paddle ou golfe como andar de moto, é uma coisa que eu gosto imenso e tento seguir as paixões da minha vida, que na verdade é exatamente isso. O desporto que eu faço, os meus amigos, o meu trabalho, e sou uma pessoa como outra qualquer. Eu sei de uma história sobre um determinado carro, passado 20 e tal anos, conto lá essa história que eu acho deliciosa. Isso tem a ver com a minha persistência. Eu tive um acidente de moto quando era mais novo, quando tinha 16 anos, e quando fiz 18 anos tive um tio que fez questão de me oferecer um carro, que era um carro especial, que eu sempre gostei muito, que era o Volkswagen de Carocha. Ele ofereceu-me o carro todo impecável, restaurado, e quando eu fiz 18 anos ofereceu-me o carro. Eu andava o carro a toda a hora, mas era um carro que gastava imensa gasolina, gastava cerca de 15 litros ou 100, é um carro que gasta um exagero, e eu não tinha dinheiro para sustentá-lo, e estupidamente vendi-o. O meu tio odiou, não é? Ficou tristíssimo comigo. Eu também me senti mal às tantas, porque achei que não tinha mal nenhum, também porque na altura devia ter para aí uns 20, mas pronto, foi, e aquilo ficou sempre ali um mau ambiente por causa disso. Há cerca de uns 5 anos, ou seja, passado uns 22 anos, eu ia na autoestrada de moto e vejo o meu carro. Vejo a matrícula, o AH4967, fui atrás do carro até Cascais,
quando pediu ao homem para encostar, ele estava assustadíssimo. Imagino. E ele abriu a janela, o que é que se passa? Eu disse, o senhor não é o senhor Agostinho? E ele disse, sou. Não se lembra de mim? Ele, não. Fui eu que vendi este carro há 20 e tal anos. Não me lembro de si, você era um miúdo. Claro que eu não me lembro de si. Bem, andei a chatear o senhor durante bem, uns 2 anos para me vender o carro. E ele acabou por me vender o carro que está hoje em dia na minha garagem. Acho isso. No fundo, guardou-me o carro durante 20 e tal anos. Acho isso espetacular, a história deliciosa. Mas tem a ver com a minha persistência. Eu tinha que... Depois, mais tarde, não, no dia que eu comprei, liguei ao meu tio e pedi ao meu tio para vir ter comigo, dizer que tinha uma surpresa para ele. E quando ele viu o carro, ficou lavado em lágrimas, nem acreditava que eu tinha conseguido essa proeza de ir buscá-lo de volta, que estava exatamente igual, estava impecável. Espetacular. É uma graça. Espetacular. António, eu gostaria, que eu acho que é um ponto muito importante, que o António pudesse partilhar connosco um pouco como é que foi todo o seu progresso escolar, académico, onde é que começou nos Salesianos, era bom aluno, e se nos poderia contar um bocadinho, partilhar connosco. Claro que sim. Eu andei praticamente toda a minha vida nos Salesianos, no Estoril, uma escola inacreditável, espetacular. Hoje em dia, se voltasse atrás, voltava a andar nessa mesma escola. E mais tarde, quando saí, aliás, ainda na escola, nos Salesianos, no 11º ano, naquela altura em que temos a escolher as áreas e não sei o que mais, eu que fui para a área de Economia e Gestão, que era a área C na altura, não sei agora como é que se chama, e nós fizemos uma visita ao BCP de Cascais. E o BCP, isto deve ter sido para em 91, por aí, e adorei ouvir o diretor da sucursal que nos recebeu a falar do banco e acho que é mais que reconhecido que foi um banco inovador na altura, foi um banco que revolucionou completamente a banca nacional. Claro que sim, muito devido ao Jorge Jardim Gonçalves, ele foi um visionário, na minha opinião, revolucionou totalmente, todos os bancos mudaram, lançou o online banking em 98, e isso impressionou-me imenso a conversa que eu tive e daquilo que eu ouvi na descrição desse mesmo diretor. E pus na cabeça que queria trabalhar no BCP. Isto eu estava no 11º ano, fiz o 12º, entrei na faculdade. Era bom aluno, antes de mais, bom aluno. Era bom aluno. Eu sou uma pessoa que olha muito para desafios e de vez em quando tenho que me testar a mim próprio e ver que consigo ter um 18, depois se calhar baixo um bocado a média, mas depois volto. Mas eu às vezes gosto de me pôr à prova e ver se consigo fazer a entrega. Desde essa tenridade que tem esse tipo de desafios? Sim, é assim que eu vivo. Vivo muito nessa base dos desafios e de testar e de me pôr à prova. Quando estava no 3º ano da faculdade, depois entrei na faculdade, no curso de Gestão de Empresas, na Universidade de Lusíada, em Lisboa. Às vezes sentia-me um bocado inútil em casa, se calhar estupidamente, devia ter aproveitado melhor, mas havia dias em que não fazia nada à tarde e queria muito trabalhar. E houve um verão no 3º ano da faculdade, eu tinha 20 anos, em que agarrei no telefone e quis que fosse um verão um bocadinho diferente. Liguei para um tio meu que vivia em Nova Iorque e isto tem a ver com o quê? Isto tem a ver com um bocado, a minha personalidade tem um bocado a ver com o meu pai. O meu pai sempre puxou imenso por mim. Tem uma filosofia de vida que é o vira-te, foste para aí sozinho, sai daí sozinho, vira-te, queres, vai falar, faz. E eu agarrei no telefone e liguei para um tio meu que vivia em Nova Iorque e disse: tio consegue-me ajudar? Eu gostava imenso de fazer um estágio num banco de investimento e que preferência que fosse lá fora. O Erasmus na altura não é uma coisa muito falada, já havia Erasmus, mas não era uma coisa... Não, hoje em dia os miúdos já vão quase automaticamente para Erasmus, querem sentir essa experiência. E na altura também senti, embora não houvessem assim grandes problemas de Erasmus. E o meu tio, que é uma pessoa espetacular e muito bem relacionada, disse: deixa ver, vou ver se conheço aqui alguém, e eu gostava imenso de ir para os Estados Unidos, e disse: deixa ver, e vou fazer umas chamadas. Passado uma hora ligou-me, disse assim: já arranjei um estágio para ti. Eu assim, a sério? Porque isto foi um bocado, eu sou de impulsos, não é? Como tu há bocado disseste, e não estava nada à espera. Isto devia ser para em junho ou julho, já não sei, junho talvez. E ele disse: já te arranjo estágio, vais estagiar em Wall Street, em Nova Iorque. Eu disse: oh, tio, a sério? Sim, tenho um amigo meu que é diretor de um banco aqui em Wall Street. Por acaso, era o BPA de Nova Iorque,
que tinha acabado de fazer a fusão com o BCP, pura coincidência. Eu, na altura, queria ir para o BCP, palavra de honra, foi pura coincidência. Foi uma chamada que eu fiz, não fazia ideia que o meu tio conhecia alguém. E pronto, aceitei. Fui com os meus próprios meios, vendi o meu carro na altura. Na altura já fazia negócios, já conseguia ganhar imenso dinheiro com carros e com motas e não sei o que mais. Tinha o meu dinheiro, era autónomo e simplesmente informei o meu pai que ia para Nova Iorque fazer um estágio nesse verão. Vendi o meu carro, fui com o meu dinheiro e passei 4 meses em Nova Iorque nessa sucursal, onde passei por imensas áreas, onde fiz amizades, passei por private banking, estive na sala de mercados, crédito documentário, além da experiência. Eu tinha 20 anos e foi uma experiência espetacular. Conheci bem Nova Iorque, até Las Vegas fui, ela era um miúdo e de facto foi uma experiência única. Desculpa interromper. Ou seja, segundo percebi, tu estavas no 3º ano da faculdade, Certo. tiveste esta experiência em Certo. Nova Iorque, depois regressaste. Ou seja, a minha pergunta é, com toda essa nova experiência que tiveste fora de Portugal, neste caso até em Nova Iorque, isso trouxe-te alguma motivação acrescida para terminares o curso? Porque Gigante. Eu imagino que sim, Gigante. não é? Eu imagino. Gigante. Isso faz achar graça, porque eu tinha 20 anos e aos 21 deu-me tanta motivação que eu aos 21 candidatei-me ao BCP. E tu vais pensar assim, e o que foi o que o meu pai pensou e ficou preocupado, que disse, pai, eu quero trabalhar e vou-me candidatar ao BCP e eu quero começar já a trabalhar, porque essa experiência tinha sido muito fresca, muito recente. O meu pai disse, tu não vais conseguir tirar o curso, quase ninguém consegue acabar o curso em pós-laboral, é muito difícil. E acho que tu é que sabes, a decisão é tua, a vida é tua, mas se quiseres, força, vai, candidata-te e vê. Candidatei-me, entrei no BCP e inscrevi-me em pós-laboral no meu curso. E aí é que eu vi o que é bom para a tosse, porque de facto, e tiro o chapéu aqui a todos os trabalhadores estudantes, é um desafio gigante, é super difícil estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e eu senti isso na pele, porque eu já estava no BCP a trabalhar, que era um banco na altura, como sabes, que se trabalhava uma imensidão de horas, era normal trabalhar 13, 14 horas por dia. Fazia parte. E eu entrava às 8 da manhã, saía às 6, 6h30, já tinham começado as aulas começavam às 6h30 da tarde, e ia de comboio para a faculdade, assim, perdia ali algum tempo, uma meia hora até chegar à faculdade, e depois tinha aulas até à 00:30. 00:30, apanhava o comboio ali em Belém, chegava a casa, desculpa, disse às 11h30, acabava as aulas às 11h30, apanhava o comboio e chegava à 00:30 a casa, normalmente. Jantava à 00:30, acabei o curso. Meu pai, lembro perfeitamente que o meu pai me disse, quando eu me inscrevi, quando eu me candidatei ao BCP, o meu pai disse, impossível, quantas cadeiras é que te faltam para acabar o curso? Eu disse, 23, impossível, não vais conseguir. Mas o meu pai é um adepto da psicologia inversa, não é? Diz que não vais conseguir, mas ele no fundo, no coração dele está a rezar e vais conseguir, Deus queira consigas, e estou cá para te apoiar para o que for preciso, mas disse não vais conseguir, que já sabe que aquilo que tive uma provocação. Exatamente. E pronto, acabei, consegui ir para o BCP. Tive um ano ainda na área comercial, porque como não tinha o curso acabado, mandaram para a área comercial, disseram-me, embora já tivesse essa experiência de banca de investimento em Wall Street, não é? Que é uma coisa sonante, disseram, vais ver o que é o ganha-pão do banco. Recebi essa experiência de braços abertos, gostei imenso, estive num balcão durante um ano, mas eu queria muito era ir para uma sala de mercados trabalhar e chateei muito internamente e lá está, foste para aí, agora sais daí sozinho. E chateei o meu patrono e não sei o quê, e consegui chegar onde eu queria. Na altura era o Banco CISF, mais tarde BCP Investimento, e lá consegui chegar à sala de mercados, que era o meu grande objetivo. Espetáculo. E diz-me uma coisa, depois como é que foi o salto seguinte? Como é que de repente tu estavas, digamos, na tua cadeira, não é, de sonho, não é? E como é que deste depois o salto para o BES Investimentos? Pronto. Embora fosse completamente diferente daquilo que eu fazia, certo, tinha que usar a experiência que eu já tinha, a bagagem que eu já tinha do BCP Investimento, claro, e aplicá-la numa outra área completamente diferente, claro, que é a área de cobertura de risco de grandes empresas.
Por isso vi isso como um desafio. O BES, o Grupo Espírito Santo, era um grupo gigante, com uma grande cota de mercado em empresas que estavam relacionadas com o meu futuro trabalho, e aceitei o desafio. E depois como é que tu chegaste na posição onde estás hoje? Muito Isso. trabalho? Muito trabalho. Como sabes, esta área é uma área que é quantificada com o dinheiro que tu fazes, não é? E com a maneira como tu consegues escalar o teu negócio, e os desafios foram sempre aumentando e fui conseguindo cumprir todos os desafios que me foram apresentados e cresci como as outras pessoas todas nos outros bancos. E como é que é, por exemplo, o teu dia-a-dia? Uhum. É muito movimento, Sim. é muitas reuniões. Sim. Podes só dar uma ideia de como é que é o teu dia? Nós, no dia a dia, a nossa área está ligada aos mercados, não é? Quando olhamos para mercados, pensamos em volatilidade, não é? Obviamente. E logo começamos o dia cedo, ver como é que estão os mercados. Temos clientes que nos ligam, com quem nós temos linhas abertas e fazem operações connosco, sejam taxa de juros, de FX, commodities, consoante as necessidades. Nós falamos com o mercado, em geral, quadramos as posições no mercado quando é necessário, estamos em permanente contacto com os nossos traders, com as pessoas do research, saber como é que está o mercado. Temos reuniões com pessoas que fazem, com macroestrategistas, que nos dão orientação e visibilidade do mercado, e é um bocado isso, é uma vida agitada. Temos reuniões com clientes, temos reuniões internas, temos muitas reuniões com o risco, não é? Sim, certo. Claro. Não é? Deixa-me só, agora em tom de brincadeira, mas dizendo a verdade, houve um convidado nosso que disse que a tua área é a área que mais proporciona cabelos brancos. É verdade. Vê-se, não é? Concordas? Sim. É uma área... A volatilidade cria ansiedade e nervos, e nós tentamos estar sempre junto dos nossos clientes. Aqui, a nossa função é exatamente proteger o nosso cliente, não é? Isso, então, antes de... Vamos então atacar. Vamos começar. Eu vou ser muito direto contigo. Força. O que é um derivado? Um derivado é um instrumento financeiro cujo valor deriva da performance de um determinado ativo subjacente. Ok. Dá um exemplo. O que é esse ativo subjacente? Podes dar um exemplo? Claro que sim. Pode-se montar um derivado, por exemplo, sobre a Euribor de 6 meses. É o instrumento mais frequente que nós utilizamos, que é a cobertura de taxa de juros. Tens um cliente que tem um financiamento que está exposto à subida de taxa de juros, não é? Se as taxas subirem, ele vai ter que desembolsar mais que esta tesouraria para honrar a sua dívida. Uhum. E muitas vezes, se as taxas estiverem muito altas, pode criar problemas à empresa, não é? E é para isso que nós estamos aqui, nessa parte de taxa de juros. Nós fazemos, já podemos falar nos instrumentos que quiseres, que são utilizados nos derivados. Sim, isso que pelo que sei, e corrijo-me se eu estou enganado, ou seja, pelo que sei, os derivados estão divididos, digamos, em dois mundos, não é? Certo. Quais são esses dois mundos? Os dois mundos é como estava a dizer há bocado. Tens o asset side e tens o liability side. No asset side, basicamente era aquilo que eu fazia no BCP. Exatamente. Em que montava produtos de investimento para as redes de retalho, para a rede de private banking, para institucionais, que tinham derivados embutidos. Ok. Basicamente, esses produtos são montados, estruturados, para dar algum pick-up adicional às taxas de juros. Ou seja, um cliente pode aplicar o dinheiro no depósito a prazo ou numa obrigação a taxa fixa, mas pode não estar satisfeito e pode querer arriscar um bocadinho mais e ter mais alguma rentabilidade nos seus investimentos. E quando se montam esses produtos, seja através de um depósito estruturado ou através de uma obrigação ou outro instrumento qualquer, tenta-se obter um bocadinho de pick-up em relação ao benchmark, ou aliás, às taxas de mercado. E o outro lado? O liability side é onde entra na gestão de risco. Normalmente pode ser um trader a gerir risco da própria carteira de investimento, mas nós estamos focados na gestão de risco das grandes empresas. Então, dá aí um exemplo. Posso dar um exemplo? Sim. O exemplo que eu costumo dar aos meus formandos quando estou a dar formação é o exemplo de uma companhia aérea. Uma companhia aérea, se tu pensares, está exposta a uma série de variáveis
exógenas que estão relacionadas direta ou indiretamente ao seu negócio. Na parte de taxa de juros, eles têm leasings de aviões, não é? Uma companhia aérea tem, em média, uma frota de 5 bilhões de dólares em aviões. Se as taxas subirem muito, se as taxas subirem 1%, uma frota, um leasing condicional com um montante agregado de 5 bilhões, 1% são 50 milhões de euros em cash adicional que têm que desembolsar. Se falarmos em 4% ou 5%, que foi o que as taxas variaram desde o ano passado, estamos a falar em 200 milhões ou 250 milhões de euros de cash adicional que eles vão ter que fazer, não é? Não é? Se for só 1%, 50 milhões, isso quer dizer que a companhia, se tiver uma margem média de EBITDA de 10%, quer dizer que vai ter que faturar pelo menos mais 500 milhões para fazer face a esse custo. Exatamente. Isto pode rebentar com as contas de uma empresa, se não fizer a cobertura. E se pensares, as grandes empresas são as primeiras a querer fazer hedging. O hedging, muitas vezes, é visto como... Há quem diga há quem ache que o hedging é especulação. Mas, na minha opinião, não fazer hedging também pode ser visto como especulação. Mas o que é o hedging? Antes de... Desculpa, às vezes nós, nesta área, temos esse problema que muitas vezes falamos em alguns termos e as coisas são óbvias na nossa cabeça. Por isso é que nós estamos cá, exatamente. Tens toda a razão. O hedging é mesmo cobertura. É exatamente isso. A definição é cobertura. E o hedging, na minha área, é cobertura de risco, ok? Mas como é que então, desculpa, só aqui para contextualizar, há pouco falavas numa companhia de aviação, certo. Ou seja, como é que o hedging pode ajudar, digamos sim. uma companhia, sim. tendo em conta a volatilidade hoje do mercado? Certo. Existem vários instrumentos que permitem fazer cobertura de risco, que também são aplicáveis no asset side para fazer investimento, ok? Mas vamos focar neste lado, no liability side, cobertura de risco para as grandes empresas. Podem utilizar um swap para fazer cobertura de risco de subida de taxa de juros, ou seja, num swap, que é um instrumento financeiro em que duas partes, como a própria palavra em inglês diz, duas partes acordam de trocar fluxos entre si. É óbvio que esses fluxos têm que ter natureza diferente, não é? Por isso é que é uma troca, e podem estar indexados a um índice qualquer, a uma taxa, a um índice de ações ou o que for, mas agora voltando aqui à parte de risco, normalmente estão indexados a taxa de juros, a índices de taxa de juros, seja o meu Euribor 3 meses, 6 meses, 12 meses, à troca, swap, troca, taxa variável por taxa fixa. Okay. E as empresas recorrem a estes instrumentos para eliminar ou para mitigar o risco de subida de taxa de juros. Porquê? Porque num swap, uma empresa que faça um swap com o nosso banco, ou com um banco qualquer, recebe do banco a taxa variável, a Euribor, que faz offset com a taxa que ele paga no financiamento, as duas anulam-se, e fica com uma taxa final imagina, para 5 anos, neste momento vale mais ou menos 3%, mais o spread que tem no financiamento. Se o spread for 1%, fica a pagar 4% fixos. Ou seja, isso assim traduzindo... Em termos orçamentais, o que é bom? Em termos orçamentais, um gestor consegue saber exatamente quanto é que vai pagar de custo na sua dívida. Ou seja, consegue planear, no início do ano, vou gastar 40 mil euros com o meu empréstimo por ano. Não vou ter surpresas. Não é? Exato, não há esta... Exatamente. Como nós hoje estamos a sentir, não é? Claro. E isso é a grande vantagem do hedging. E quem fala em taxa de juros fala também, por exemplo, continuando com o exemplo da companhia aérea. No mundo da aviação, a moeda universal é dólares. Porquê? Porque os aviões são cotados em dólares, maioritariamente. A gasolina, o combustível dos aviões, que nós também fazemos cobertura, o jet fuel é cotado em dólares. As peças dos aviões, a manutenção, normalmente é tudo em dólares. Ou seja, uma companhia aérea tem uma exposição brutal, neste caso ao dólar. Okay? Se o dólar sobe muito, os custos da empresa vão subir imenso. Não é? Se o jet fuel sobe muito, não é? Se a gasolina dos aviões, que é o principal custo de uma companhia aérea, pode rebentar com as contas da empresa. Eu acho que uma companhia aérea, dou sempre exemplo, porque acho que deve ser das companhias mais desafiantes de se gerir. Não é? Não é por acaso que às vezes se vê grandes
grandes perdas, é transversal a todas as companhias no mundo inteiro. Têm margens muito pequenas e estão suscetíveis à volatilidade de airlines que são bastante voláteis. E não fica por aqui a exposição, ou seja, tem a exposição cambial em gasolina dos aviões, peças dos aviões, o custo dos aviões pode ficar mais caro se o dólar subir, o custo fica muito mais caro e estamos a falar, uma aeronave pode custar 200, 300, 400 milhões de dólares. A questão do carbono, a aviação está dentro do scope dos setores que têm que comprar licenças de carbono para poder emitir CO2. Exatamente. Ainda não está o setor de transportes terrestres, mas a aviação já está, por exemplo. Ou seja, isto tem a ver com o Acordo de Paris, não sei se lembras de Kyoto, do protocolo de Kyoto que se fez, em que não teve, infelizmente, a adesão de todos os países do mundo, só era aplicável aos países desenvolvidos. Os Estados Unidos assinaram, mas acabaram por não ratificar, a China não assinou, não teve grande sucesso, e mais tarde o Acordo de Paris tem a adesão praticamente de todos os países do mundo. O objetivo é baixar as emissões de carbono aos níveis pré-industriais até 2 graus centígrados, ou na melhor... a grande ambição é ser até 1,5 grau centígrados Celsius, e por isso foram postos caps em todos os países do mundo para emissões. Caps é limites. Ou seja, existe em Portugal uma agência, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, que é responsável por esse controle das emissões, em que todos os anos são atribuídas às grandes empresas, ou às todas as empresas, não disse bem, a todas as empresas que fazem parte dos setores que estão abrangidos para emissões, X licenças. Se essas mesmas empresas emitirem mais do que podem, ou do que o CAP têm que comprar licenças em mercado, e vice-versa. Se forem mais eficientes nas emissões, podem vender essas mesmas licenças e encaixar e fazer o cash e investir. Mas deixa-me só aqui fazer uma... Isto para dizer que no mundo da aviação também se está exposto ao preço dos custos das licenças de carbono. Ou seja, que também têm bastante volatilidade. É verdade. E que também se pode fazer cobertura, fazer hedging. É verdade. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho ao princípio, certo, porque falaste nas swaps, mas eu queria perceber quais são os principais instrumentos dos derivados. Os swaps, opções, futuros e forwards. Podes-me claro que sim. explicar? Claro que sim. O swap, como há bocado já expliquei, é a troca de fluxos, não é? É uma coisa, normalmente, é um instrumento normalmente negociado em OTC, também pode ser em bolsa, mas imagino que mais de 90% será em OTC. O que é bom nos swaps é que a possibilidade de se customizar completamente com as necessidades do gestor, nos seus financiamentos, em termos de montantes, datas, frequência de pagamentos, consegue-se completamente replicar um financiamento para se obter no final uma cobertura perfeita. Ok? As opções é um instrumento que dá ao seu subscritor a possibilidade de comprar ou vender um determinado ativo por um determinado preço, que é um strike, numa determinada data, que é o expiry date, a opção, mas não a obrigação. Ok? Em que circunstâncias é que o detentor da obrigação vai exercer a sua opção ou não? Se tiver in the money, obviamente, não é? Sim. Imagina, a Apple, ok? A Apple é dos maiores consumidores do mundo de cobre. O cobre está mais ou menos a $8.500 a tonelada métrica. Se o preço do cobre subir muito, eles tendo em conta a elasticidade do iPhone, não é? Que é um banco, um instrumento um bem que pode ser substituível por outro, se calhar as pessoas não vão comprar tanto, não é? E isso vai esmagar a margem da empresa porque não vai poder subir muito o preço, não é? Ou seja, se eles fizerem a cobertura de cobre no mercado, mas supor que o cobre agora está a $8.500 e eles compram uma call a 8.600, ou seja, é o preço máximo que eles estão dispostos a pagar pelo cobre para não incorrer, para não destruir a margem do produto na empresa.
Eles compram uma opção, mediante o pagamento de um prémio, e a partir de $8.600, que é o strike, para cima, recebem do banco a diferença. Ok? Se fixar a 9.000, recebem $400 vezes a quantidade de cobre que comprarem ao banco em cash. E a opção de venda? A put option é a opção de vender um determinado ativo a um determinado preço, uma determinada data, sob um determinado underlying também. Pode-se aplicar o mesmo no cobre, para um produtor de cobre que quisesse vender. Futuros, o que é contratos futuros? Futuros é um acordo é um contrato financeiro entre duas partes, em que elas só obrigam a comprar e vender um determinado ativo numa determinada data, num determinado prazo. Neste caso, a diferença para as opções é que só obrigam, é obrigatório, não há a opcionalidade. Okay. A opção eu só exerço se tiver in the money, no futuro eu sou obrigado a comprar ou a vender. É essa a principal diferença. Imagina, comprar um contrato de futuros de milho no mercado, determinado strike, eu no final tenho que comprar. Posso desfazer a posição, anular a posição, fazer o offset no final do contrato, mas existe essa obrigação. E acho que falta-nos aqui a parte forward. Uhum. O forward é semelhante a um futuro e terá sido o instrumento utilizado nos primórdios como uma espécie de derivado. Não é? Mas se tu pensares nos primórdios, havia uma pessoa que ia comprar uma colheita de algodão ou de trigo ou de milho a um determinado preço, e isso acaba por ser um forward. Eu ia ter contigo e dizer, olha, eu compro a tua colheita de algodão daqui a 3 meses por X. Há esse compromisso, e normalmente os forwards são negociados em OTC, que é uma coisa que dizemos. O OTC é um mercado over the counter, normalmente, basicamente é um mercado que está fora das bolsas e em que nós podemos celebrar em qualquer hora mediante a assinatura de um contrato. Por acaso, isso é uma pergunta que eu também tenho para fazer. Eu gostaria que tu pudesses nos explicar como é que funciona, por exemplo, um processo de negociação de derivados junto a um banco. Isso é importante. Como é que tu podes chegar aí? Exatamente. Hoje em dia é um processo um bocadinho longo, demora mais do que antigamente, por toda a regulação que existe à volta disto. Desde a queda da Lehman em 2008, aumentou imenso a regulação, é preciso preencher questionários, os KYCs dos clientes, avaliar os clientes. KYC é Know Your Customer. Conheço, sou cliente. É necessário conhecer o cliente, saber quem é que está de lá, saber quem é que são os ultimate beneficiaries da empresa, basicamente saber quem é que está lá e saber qual é a experiência e como é que se pode categorizar esse cliente. Se é um cliente profissional, se é um cliente não profissional, se é uma contraparte elegível, que é para, no fim do dia, se atribuir responsabilidades se houver um produto mal vendido, não é? Se eu vendi um produto altamente sofisticado a um cliente que não é profissional, se calhar não devia ter vendido, não é? Sim. E hoje em dia é feito todo esse escrutínio à volta do cliente para haver conhecimento perfeito. Para não haver dúvidas. Exato, para não haver dúvidas. Começa pelo KYC antes de qualquer relação com o cliente ou o cliente com o banco. A partir daí troca-se documentação. Existem contratos standard, que é o ISDA, da International Swaps and Derivatives Association. É um contrato que regula toda a atividade dos derivados. É um contrato internacional, global, que quase todos os bancos utilizam. E que nós também tentamos assinar para não haver aqui riscos entre aquilo que é feito com o cliente e aquilo que é feito no mercado. São trocadas as contas do cliente com o banco para se fazer uma avaliação do rating do cliente, da qualidade de crédito que o cliente tem, não é? Obviamente que é para saber que riscos é que estamos a incorrer, se interessa ou se não interessa, se é preciso de adicionar contas de margem, CSAs, o CSA é o Credit Support Anexo, que é um anexo ao ISDA, não é mais do que uma conta margem, é o cliente prestar colaterais junto do banco, para o banco limitar a sua exposição. E a aprovação da linha, após a atribuição do rating, é feita uma aprovação da linha de X milhões, para o cliente poder negociar e poder ligar para a sala de mercados
e negociar connosco, seja cambial, taxa de juros, commodities, no instrumento que for aprovado, à vontade. Como é que a crise energética afetou o mercado? Teve um impacto brutal e teve para algumas empresas os custos de energia, mais no setor industrial, teve um efeito devastador nas contas de algumas empresas. O custo de energia, houve fábricas que tiveram de desligar as máquinas porque não lhes compensava estar a produzir por causa dos custos que tinham com a energia. Se tu pensares, tu no mundo da eletricidade tens vários contribuidores ou várias fontes de produção de eletricidade, seja as barragens hídricas, não é? Parques eólicos, energia solar, e tu no ano passado, além de teres tido a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, em que fecharam o pipeline, não é? O Nord Stream, que atravessa o Báltico, e da Rússia para a Alemanha, fecharam o pipeline, os custos de energia, o gás TTF passou para níveis inimagináveis, para 300 euros o preço do gás. Neste momento está a 50, mas continua muito caro. E isto teve um efeito devastador. No ano passado choveu pouquíssimo, não é? Ou seja, teve que utilizar muita energia fóssil para produzir energia, não é? E aí o gás entra na equação, e muito. Eu tenho aqui uma dúvida que eu gostaria também gostaria de perceber melhor. O que é o Edge Accounting? Uhum. O que é? E qual é a finalidade do Edge Accounting? Tu podes nos dar essa Claro que sim. Quando tu fazes o booking de um derivado, tens que registá-lo em contabilidade em algum sítio, não é? Existem as normas internacionais de contabilidade, que é o IFR 09, que serve basicamente para tu poderes comparar um balanço aqui em Portugal com um balanço de uma empresa nos Estados Unidos ou em Inglaterra ou noutro sítio qualquer. Ou seja, houve a standardização das regras contabilísticas, e o Edge Accounting entra aí. É para tu saberes onde é que tens que arrumar o teu derivado em contabilidade. Ok. E quantos tipos de Edge Accounting existem? Quais são os tipos? Existe o Fair Value Edge, o Cash Flow Edge e o Net Investment Edge. Ok? Podes-me dar... O Fair Value Edge, onde é que se arruma no Fair Value Edge? Para ativos que são indexados a taxa fixa, por exemplo. Uma emissão de obrigações que tenhas taxa fixa, podes fazer cobertura no mercado desse risco de taxa fixa, porque imagina que não queres cobrir, imaginas que as taxas vão subir mais, e se as taxas subirem, a tua obrigação que tens em carteira vai valer menos, e tu queres receber mais taxas de juros e convertes via swap a taxa fixa para uma taxa variável. Esse swap é arrumado em contabilidade juntamente com o teu ativo ou com o teu passivo, dependendo daquilo que estás a cobrir, são arrumados juntos, e é arrumado no Fair Value Edge. Ok? Basicamente, os cash flows que saem da tua cobertura e da tua obrigação, neste caso, neste exemplo, fazem offsetting, e é aí que tu arrumas esse derivado em termos contabilísticos. O Cash Flow Edge serve para arrumar uma cobertura, por exemplo, de uma emissão de obrigações que tens a taxa variável, que fizeste a cobertura, é ao contrário da outra, não é? Okay. Taxa variável, tu queres cobrir o teu risco de subida de taxa de juros, fazes um swap e estás a trancar os teus cash flows, e aí vais pôr em Cash Flow Edge. Mas pode ser aí, mas pode ser também na cobertura de um recebimento que vais ter em cash, mas o acionista pôs lá capital, que é o equity, e quer salvaguardar esse capital. Okay? A diferença entre ativos e passivos, tem ali um equity que quer preservar. Porquê? Porque, imagina, ao longo do ano o dólar pode desvalorizar e o ativo no final do ano vale menos, o teu ativo. O que é que podes fazer? Podes fazer cobertura desse mesmo ativo ou desse mesmo equity, o valor que tu tens lá investido. Podes vender os dólares, em janeiro podes vender os dólares que tens, imagina que é um equity de 10 milhões, podes vender para dezembro esses mesmos 10 milhões de dólares,
que acontece? No derivado, se o dólar cair, tu estás a ganhar dinheiro. Porquê? No derivado, Certo. e no teu ativo estás a perder dinheiro, certo? Se o dólar desvaloriza, estás a perder. Os dois fazem offsetting e tu no fim do dia tens o teu equity protegido àquele preço. Okay. Basicamente é isso. Olha, eu quero remontar, há pouco falaste de Lehman Brothers, mas em 2008, mas, ontem, esta semana, ouviu-se infelizmente. eu queria perceber, se tu nos podias explicar quais foram as medidas tomadas pelos reguladores Sim. para evitar crises sistémicas, porque hoje em dia, por causa da situação até do Silicon Valley Bank, Certo. ok? Voltamos outra vez a ouvir Certo. falar Certo. da questão da crise sistémica. Certo. Que tipo, dá-nos, tenta ser simplificativo, ajudar-nos, quais foram as medidas tomadas em 2008 para que hoje, quando uma situação como o Silicon Valley, nós podemos sentir alguma segurança. Quando caiu a Lehman, caíram outros bancos, isto contagiou-se para a Europa. Como estava a dizer há bocado, o mercado monetário morreu praticamente. Eu cheguei a ver as taxas em overnight a subir até aos 15%, que era uma coisa impensável. Cheguei a ver bancos do mesmo grupo a cortarem linhas a uma sucursal, a uma irmã, sim, dentro do próprio grupo. Isso chegou a acontecer, ou seja, foi desconfiança total. Porquê? Porque cai um banco com rating single A, põe em causa os ratings de todo o resto de todos os bancos e todas as empresas, não é? Porque põe em causa as agências de rating que atribuem esses mesmos ratings. E daí este clima de desconfiança, e daí ter morrido o mercado interbancário, porque não tem colaterais, não é? O mercado interbancário empresta-se dinheiro sem colaterais, de um dia para o outro, ou depende do prazo que for acordado, e foi necessário tomar algumas medidas a nível regulatório. Nos Estados Unidos foi o Dodd-Frank, e na Europa foi o EMIR. Sim. Basicamente, o que se pretendia com todas as medidas que foram tomadas a nível regulatório, que olhando para os dois são muito parecidas, estou olhando, a finalidade era a mesma, era evitar o risco sistémico, aumentar a transparência do mercado, aumentar o nível de reporte dos bancos, aumentar os rácios de capital dos bancos, e evitar que toda esta loucura que existia no mercado de derivados, não é? na especulação, montar produtos que na altura eram considerados produtos tóxicos, aumentar a regulação, aumentar o controle sobre o que é que se vendia a clientes, aquilo que falámos há pouco, profissionais, não profissionais, classificar os clientes, que antigamente não se fazia, e basicamente foi isso. Hoje isto é uma área, a área de compliance, que controla esta área. Todos os anos nós nos bancos somos obrigados a ter formação e estar update e fazer exames e testes para ter a certeza que nós sabemos aquilo que estamos a fazer e que estamos a fazer bem as coisas. Foi um tema que nós no episódio anterior debatemos com a doutora compliance hoje em dia é uma área que está na berra. Que é necessária. Bom, António, a conversa tem sido boa. Nossa última parte, nós tentamos, ao longo da conversa, tu foste e fizeste o favor de nos explicar aqui uma série de buzzwords. Pelo menos uma delas ficou por explicar, mas eu vou acrescentar aqui mais 2 ou 3, se tu não te importares de explicar. Sim. Então eu vou passar diretamente. Há um termo que vocês usam, que é o tailor-made. O que é o tailor-made? O tailor-made é a customização do derivado às necessidades do cliente. Aquilo que estava a dizer há bocadinho. Um cliente tem um financiamento que já está a decorrer, imagina, há 2 anos e que vai ter por mais 10 anos. Ele tem o mapa de cash flows, o schedule do financiamento, não é? Com montantes e datas de pagamento, amortizações. Isso é uma das grandes vantagens dos derivados celebrados em OTC, é que eu posso fazer uma cobertura perfeita entre aquilo que ele tem no financiamento e o swap, ou seja, vou pôr no swap as mesmas datas de pagamento, o mesmo indexante, obviamente, as amortizações, importantíssimo, não é? Porque normalmente os financiamentos são amortizing, também podem não ser, podem ser financiamentos bullet,
em que o cliente paga a totalidade do financiamento apenas na maturidade. Ok. E nós conseguimos exatamente fazer essa customização tailor-made. Daí a palavra. Há aqui uma segunda buzzword que é strike. Uhum. Tu usaste pelo menos 2 O vezes. strike aplica-se nas opções de compra e venda, não é? Calls, puts. Exatamente. O strike é o preço. É o preço a que fica acordado de fazer a compra ou a venda de determinada underlying em determinada data, em determinada quantidade ou montante. Lock-in. Lock-in, isso é importantíssimo e acho que não tínhamos falado. Há bocado se calhar dispersei-me um bocadinho quando estávamos a falar no exemplo da companhia aérea. Certo. Porquê? O objetivo da companhia aérea é ganhar dinheiro com o transporte de passageiros ou de mercadorias, certo? E esses resultados finais, ou lucro da empresa, pode ser afetado pela variação desses underlyings todos que estão à volta e que afetam diretamente os resultados da empresa. O preço da gasolina dos aviões, o valor do dólar, etc. Ou seja, o gestor, o CFO, o diretor financeiro, tem que se concentrar na margem final de lucro da empresa e no core business da empresa, que é o transporte de passageiros e de mercadorias. E não se preocupar mais com nada à volta. Através dos derivados, se ele souber exatamente quanto é que vai pagar de custos e de receitas em tudo o que está relacionado com a sua atividade, vai poder concentrar-se apenas e somente no seu core business. Okay. Basicamente é isso. E a última, mark to market. Mark to market. Quando tu celebras um derivado, vamos voltar ao exemplo do swap, no dia 0 estás a celebrar, estás a fechar o produto a valor de mercado, ok? Vamos imaginar que os 5 anos estão a 3%, fechaste o deal, à partida vale 0. O net present value do swap é 0. Ou seja, todos os cash flows descontados nas duas pernas, na perna fixa e na perna variável, anulam-se, ok? Vale 0. Se amanhã as taxas estiverem, imagina, a 3,15, okay, quer dizer que a empresa, se protegeu a 3% e tem um diferencial positivo de 15 basis points. Esses 15 basis points anuais são descontados hoje, vezes o número de anos até à maturidade do produto, ok? Ou seja, vai ter um NPV positivo em mark to market. Porque é os 15 basis points, vezes o nocional, vezes o número de anos que faltam até terminar a tua cobertura. Isso é o teu mark to market. António, olha, foi quase uma aula que nós hoje tivemos. Eu tenho-te a agradecer a tua disponibilidade, que és uma pessoa extremamente ocupada. Muito obrigada por toda a ajuda que tens dado e tens sido um bom amigo para o meu podcast. Obrigada por nos receber em tua casa e olha, vamos mantendo o contacto. Cá estarei. Eu vou pegar um bocadinho naquilo. Eu, no final de cada episódio, eu tento sempre contar uma história. Eu estava-te a ouvir, eu no episódio anterior não contei, mas eu estava-te a ouvir e eu vou-te contar a história e tu vais-te rever, e como eu me revi na tua história. Eu, quando estava a tirar a engenharia, infelizmente a minha mãe na altura estava a passar por uma situação complicada em termos financeiros e tivemos de tomar uma decisão. Nós na altura éramos 4 e tomamos uma decisão que eu teria que ir trabalhar porque era um período muito complicado. Então eu decidi, não vou sair da escola durante o dia, vou arranjar um trabalho à noite. E estudava em Setúbal, trabalhava em Cascais. Bolas. Sério, fiz isso. Uma distância gigante. Uma distância Muitas gigante, horas. Comboio, ter que ir a pé. Depois não havia ligação entre o comboio e depois onde eu apanhava o barco. Eu morava na margem sul. Foi muito complicado, mas efetivamente eu andava muito cansado, mas aquilo também era uma forma de eu me motivar. Sim, sim. E a segunda coisa que eu me revi em ti, quando andava à procura de trabalho, eu passei por raramente passava naquela estrada, ainda em Alfragide, e vi um logo de uma empresa que na altura era considerada das melhores empresas para se trabalhar, que era a Xerox.
epá, eu dizia assim, epá, um dia vou ter que ir trabalhar vou Meteste na cabeça que meter era na ali que tu cabeça que querias. tinha que trabalhar. Epá, tu não imaginas o que é que eu fiz, o que é que eu andei, passado não sei quanto tempo, ai, sei lá, meses, fui chamado para a Xerox. Foi? Ou seja, A vontade é meio caminho Estava andado meio para se caminho andado. conseguir Quando as tu estavas coisas. a Sim, contar, eu depois sim, sim, estava-me a sim, sim, rever sim, sim. precisamente isto, pai. Por isso, olha, muito obrigado. Um prazer. Obrigado a todos vós por acompanharem, por ajudarem o nosso podcast. Por favor, continuo a pedir, comentem, subscrevam, se puderem também partilhem. Muito, muito obrigado. Até uma próxima.